Gente, vamos começar orando, que a gente vai correr contra o tempo, né? A gente vai orando, quem for chegando, andando, tá certo? Vamos orar, vamos pedir que Deus esteja aí nos ajudando para a gente ter a compreensão das coisas, né? E não somente compreender, mas viver essa palavra maravilhosa que Ele tem para a gente. Amém? Está ouvindo, não? Então, Sandro, já que Edivaldo não está ouvindo, você ora. Ok. Então, oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa noite e mais uma vez a gente poder estar aqui reunido, Senhor, para estudar a Tua palavra. Nos orienta, Senhor, nos guia, abre nossas mentes, nossos corações e usa Teu servo, Senhor, para trazer ensinamento para o Teu povo. É o que te pedimos, orando, agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Olha, eu gosto sempre de começar uma etapa seguinte fazendo um link da anterior, tá certo? Então, nós, no nosso último encontro, né, nós fechamos ele falando que a justiça de Deus, ou a justiça que vem de Deus, ela é uma combinação de três coisas: o caráter justo de Deus, a iniciativa salvadora de graça, né, vem pela graça, né, que confere ao pecador, a nós, a condição de ser tornado justo perante ele, tá certo? E aí eu quero lembrar a gente uma coisa importante, que quando a gente fala de justificação, esse termo era um termo jurídico, era um termo da lei, né? E isso Paulo está extraindo exatamente dos tribunais, tá certo? E a justificação é exatamente o contrário da condenação. Então, a gente está falando aqui de uma linguagem, talvez, Paulo tenha de buscar nos tribunais. Agora, quando Deus nos justifica hoje, na verdade, ele está antecipando, né, o seu próprio julgamento lá do final, trazendo para hoje, né, trazendo para o momento, né, o que faz parte lá do final dos tempos, porque a palavra de Deus, quando a gente recebe Jesus, já não pesa mais sobre nós julgamento, nós já fomos julgados. Quem vai ser julgado é aquele que não crê, né? E aí, gente, a gente tem que entender que a justificação é uma fala, uma declaração divina, né, de Deus, nos dizendo: olha, vocês são justificados, mas somente pela fé, como a gente aprendeu com Paulo, tá certo? Pela fé, de graça, pela graça de Deus, né? Não tem outro caminho. Isso é uma verdade que a gente tem que estar com ela muito firme na cabeça da gente, né? Verdade que está lá dentro do Evangelho, que a iniciativa é de Deus, foi Deus quem deu o primeiro passo, desde o princípio, né? Deus já estava preparando isso, Deus Pai, e é assim que a gente tem que entender. E a base todinha da justificação, a gente vai estudar ainda mais sobre isso, né? Paulo vai trazer isso, é Cristo e a cruz. Então, na cruz que Cristo realiza o sacrifício, né? E é ali que tudo se concretiza. E aí, gente, algumas palavras ficaram no meio do... Vocês desculpem, viu, que aqui, de vez em quando, a ambulância passa fazendo um maior barulho. Mas quando ele chega aqui na porta de casa, ele liga a sirene para fazer raiva. Então, gente, algumas palavras apareceram aí dos versos 21 a 31. Eu quero resgatar para a gente também sair daqui com elas bem claras para a gente. Eu não tratei isso na última encontro, mas a gente vai rapidamente falar. Uma das palavras é a palavra redenção, né? A gente precisa lembrar que esse termo era um termo comercial, né? Era algo, né, que vinha lá dos mercados, muito provavelmente, da mesma forma que justificação veio de um termo legal, né, emprestado dos tribunais, essa palavra de redenção certamente vem lá dos mercados. Paulo está falando de algo, né, que no Antigo Testamento a gente ia encontrar, que eram os escravos. Eles eram comprados para serem libertados, né? E aí, quando alguém comprava um escravo para libertar, ele dizia que aquele escravo tinha sido remido, né?
Esse termo também era um termo que fazia referência ao próprio povo de Israel. O povo de Israel foi remido lá do cativeiro. O primeiro cativeiro foi do Egito, depois da Babilônia, né? Vem a restauração à sua terra, então está toda nessa ideia, né? E quando nós pensamos em nós devemos pensar que nós, da mesma forma, fomos escravos ou estivemos no cativeiro do pecado, né? Então, pecado e culpa pesando sobre nós e nós completamente incapazes, incompetentes para nos libertar. Mas aí vem Jesus e nos compra, né? E como é que ele compra a gente? Ó, Lula no Google aí. Como é que Jesus compra a gente? Como é que ele nos redime, gente? Que preço ele pagou? O seu sacrifício. Seu sangue. O sacrifício, o preço da cruz. Pronto, então Jesus nos compra, né, nos resgata pelo preço do seu sangue que foi derramado. E agora, gente, em consequência dessa compra que ele fez, ou desse resgate que ele fez, né, nós pertencemos a ele. Certo? Isso é importante a gente fechar essa página, tentando trazer essas coisas, né? Mas também aparece lá nos versos entre 21 e 31 um termo chamado propiciação, né? Propiciação ou expiação de pecados, também que era o pagamento pelos pecados para que fosse feita a justiça e se obtivesse o perdão de Deus. Vocês devem lembrar que no Antigo Testamento se matava lá os animais, né? A gente ouve muito bem do bode expiatório, a ideia era matar o animal ser usado como símbolo de expiação dos pecados, tá certo? Mas, na verdade, aquele expiar o pecado, ele tem um sentido, na verdade, de anular ou de acabar com aquilo que eles chamavam de profanação. Então, a gente viu isso, eu quis amarrar esses últimos pontos, mas queria trazer uma coisa para vocês. Nós falamos em Romanos, justificação pela fé, vimos os judeus lá com o privilégio, né, da lei, da aliança, a escolha de ser povo de Deus, mas ao mesmo tempo não souberam viver essas coisas. Pela desobediência, eles acabaram perdidos mesmo, né? Então eles tiveram privilégios, a aliança, a própria circuncisão que representava a aliança, como diz Paulo, a lei, a escolha, tudo isso era privilégio. Mas aí Paulo perguntou, de que vale esse privilégio todo se vocês não obedecem? Né? Então foi quando ele mostrou lá a culpa também dos judeus. Eles, vivendo sob lei, não foram capazes de enxergar a salvação pela fé. Eu fico pensando, gente, como é que a gente pode enxergar isso hoje? Como é que a gente está vivendo hoje, né? A gente está vivendo, de fato, com essa consciência de que a salvação é pela fé, ou a gente ainda tenta, de vez em quando, pensar em alguma coisa. Será que eu tenho que fazer alguma coisa para Jesus me salvar ainda, né? Aí eu brinquei, porque Edivaldo disse, eu fiz uma brincadeira com o Edivaldo, disse, sim, se Jesus... Era mais ou menos assim. Se Jesus voltasse a... O André falou uma coisa interessante, eu peguei, não era que ele estava distorcendo, era só para a gente entender. Se eu tivesse em pecado, eu não iria. Cuidado, né? Porque se for pelo que eu faço, aí eu estou anulando a justificação, tá certo? Aquele que vive afundado no pecado, que é viciado no pecado, é esse que Paulo diz que para ele não tem reino de Deus. Agora, de repente, o cara está lá, deu uma escorregada, né? Caiu como um pecador. Aliás, se for porque ele não tem pecado, não vai nenhum de nós, fica todo mundo. Porque aqui não tem nenhum que não seja pecador, né? Então, gente, cuidado para a gente não misturar as coisas. Daqui a pouco está buscando fazer algo como se a gente fosse conquistar aquilo que é de graça, pela graça de Deus, que veio para nós mediante a fé. Né? Como é que vocês, quem quer falar sobre isso, pensando em como a gente está vivendo, o que é que tem enxergado nessa história de salvação pela fé e gente ainda vivendo na lei? A transmissão está muito ruim, o som está muito ruim. Está todo mundo com som ruim? Eu acho que é a tua internet, Gélia. Fecha a tua imagem que melhora o som. Aqui tá legal. Fecha a tua câmera, Gélia, que ele melhora o som. Está comendo a banda da tua internet todinha a imagem. E aí
E, gente, quem é que está hoje andando ainda em lei, esquecendo que Cristo entregou a vida dele para que a gente, pela fé, né, mediante a graça de Deus, recebêssemos a salvação? O que é que vocês têm visto aí de distorção a respeito disso? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu estava vendo no comentário da Bíblia de Estudo de John MacArthur, quando ele fala sobre a palavra justificados, mas aí já como no versículo 1 do capítulo 5, né, que a gente ainda vai estudar depois. Aí ele diz que esses justificados, Paulo usa pelo menos cerca de 30 vezes na carta aos Romanos. E que ele diz que, pela construção grega, a sua tradução para a nossa língua enfatiza que a justificação é uma declaração legal única e com resultados permanentes. Isso. Não é um processo em andamento. Uhum. É declaração de, olha, você foi libertado, né? Se fosse para o tribunal, seria a absolvição, né? A gente não merece, mas foi absolvido. E aí é puramente a questão do que Paulo fala, é pela fé, gente. A justificação mediante a fé. Dádiva de Deus, é graça de Deus, não tem para onde a gente correr muito, não com isso. Ok? Então, gente, se não tem nenhuma questão, nós vamos então entrar no capítulo 4. E aí eu vou pedir, né, a um de vocês que leia dos versos 1 até o verso 8. Vamos juntos aí trabalhar de 1 a 8. Quem quer ler? Pegue lá e comece a leitura. Eu vou ler. Que, pois, diremos ter alcançado a Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como uma dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Pronto, a gente pegando esse bloco, gente, de 1 a 8, Paulo é um cara muito esperto. Ele foi buscar Abraão e Davi, né? Ele foi longe, tá certo? Então, vejam, depois de Paulo falar, né, ou apresentar o evangelho, a gente pode dizer que ele chama de evangelho da justiça de Deus, mostrando, né, que nós somos justificados pela fé. Ele agora vai tentar calçar ou respaldar, né, o seu argumento, usando também o Antigo Testamento, né? E aí, o que é que ele vai buscar? Exatamente aquele que era considerado o patriarca de maior relevância, de maior importância para os judeus. Além de trazer Abraão como esse patriarca de maior relevância, se a gente observar, o judeu é sempre Abraão, Isaac e Jacó, né? E o coitado do José era também um patriarca, mas fica assim meio que até abandonado na fala, porque é sempre Abraão, Isaac e Jacó. Então ele traz exatamente Abraão, e tem um sentido isso, né? E traz também o rei, que foi o rei que era a referência para Israel. Ele traz duas figuras, duas personas muito interessantes, né? E aí, gente, isso é tão interessante que quando a gente lê Mateus, de 1 e 2, a gente vê que Mateus faz um registro da genealogia de Jesus, falando de Jesus como filho de Davi, que é filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, e aí ele vai por ali afora, mas ele vincula Davi e Abraão na genealogia de Jesus, tá certo?
Por quê, gente? Ele quer agora dar firmeza para esse argumento, não é? Para que a gente tenha clareza maior ainda do significado da justificação por fé. E aí ele está pretendendo, na verdade, que os cristãos judeus, digamos assim, compreendam, né, esse evangelho chamado evangelho da justificação pela fé que ele vem anunciando, né? E que isso ele vai tentar mostrar que não é novidade nenhuma, né? Isso já tinha sido proclamado anteriormente quando ele olhava para o Antigo Testamento, tá certo? E aí ele usa Abraão e Davi, né, para tentar mostrar a justificação pela fé como o único meio pelo qual Deus salva alguém, né? Isso sendo dado primeiro lá no Antigo Testamento e depois no Novo Testamento, tá certo? Se a gente pegar o verso 3, né, o verso 3 diz assim, ó, pois que diz a Escritura, uma pergunta, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, né? Então, veja, esse termo creditar, né, a gente pode chamar também o termo de creditar, de computar a favor, de contar, né? Quando usado no contexto financeiro ou comercial. Aí vai significar colocar um valor, né, um crédito na conta de alguém, tá certo? E aí a gente, olhando para isso, vai ver que Paulo está usando uma linguagem que ela vai ser bem compreendida pelas pessoas. Mas no verso 4 ele diz assim, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor, e sim como uma dívida, ou seja, o trabalho merece o seu pagamento, né? Não há nada de errado, quem trabalha merece o pagamento. Então, na verdade, ele vai puxar aqui dizendo, no verso 5, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica a sua fé lhe é atribuída como justiça. Engraçado que ele muda o termo, chama agora de atribuída, né? Então, veja o que ele faz. No verso 5, ele pega essa ideia de crédito no contexto de negócio, né? E aí, no contexto da justificação, o cara que não trabalhou, né? Ele não tem a menor chance de direito, ele não tem direito a nada, a pagamento nenhum, porque ele não trabalhou, né? Mas, por conta da sua fé, da confiança que ele depositou em Deus, né? Ele, por conta de ter crido, né? Agora é fé mesmo, aí Deus vai justificar esse que é considerado pecador, por causa da sua fé, e aí ele que tem imputado, né, ou creditado isso como se fosse justiça. Então, gente, a justiça é concedida livremente, ele não está pagando por isso, né, como algo gratuito e não merecido, simplesmente por causa da fé. Então, vejam que Paulo tenta fazer um paralelo, mostrando que quando o cara paga, tem direito a salário, é justo ele receber. Mas quando ele não trabalha, porém, crê, deposita em Deus a sua fé, aí Deus lhe traz justiça livremente, né, como presente, como dádiva, né, de graça, porque não é merecido, mas porque houve a fé, né? E aí, gente, quando a gente pensa em acreditar a fé como justiça, a gente não pode se afastar de uma coisa chamada graça, né? Graça. Não merecemos, a graça é sem merecimento, ninguém fez nada, ninguém trabalhou, ninguém fez absolutamente nada para merecer, para que recebesse isso, né? Porque a quem se trabalha se paga salário, né? Mas aqui é uma questão de fé e se recebe simplesmente esse crédito, é imputado, o termo que o Paulo usa é interessante, né? É imputado, né? Isso aí também é como se ele estivesse no tribunal, às vezes eu fico pensando, né? Como se fosse algo, ele tentando mostrar como se fosse uma alternativa, né? Para a justiça. Quando o cara imputa a culpa ou imputa lá a sentença para o cara, então Deus imputou a Abraão, né, justiça pela fé de Abraão. E aí ele é declarado, né, um justo. Então, veja, o trabalho todo é de Deus. Ninguém fez esforço nenhum, não tem nada que a gente mereça para isso, tá certo? E aí, para a gente
melhorar ainda mais, ele vai dizer no verso 6, depois de trazer Abraão à cena, e ele vai dizer, e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Então, o homem que Deus atribui, vem de Deus, é Deus quem atribui justiça, né? Independente das obras. E aí nós precisamos olhar para esses dois textos, versos 5 e 6, e ver como eles concordam de forma maravilhosa, né? Davi dizer a mesma coisa quando fala de bem-aventurança do homem a quem Deus acredita justiça, independente da obra, né? Então, não há obra, ok? E aí, vamos lá, no verso 7, ele contou dizendo, bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Então, no verso 7, a gente vê agora ele nos dizendo, né, o que Deus faz com as pessoas. Deus atribuindo, né, apesar das nossas transgressões, dos nossos pecados, Deus cobrindo ou nos cobrindo com a sua justiça. O nosso pecado, né, não é levado em conta, porque pela fé nós fomos perdoados, né? E ao invés de levar nossos pecados em conta, né, e jogar esses pecados, eu diria assim, na cara da gente, Deus simplesmente os perdoa por conta da nossa atitude de fé, tá certo? Então, gente, é como se Paulo tivesse na cabeça dele, né, não trazendo simplesmente uma expressão ou uma ilustração, mas é que ele está deixando aí muito claro para a gente que a justiça vem de Deus, né? É como ele diz, a justiça provém de Deus, é assim que ele usa a palavra, né? Deus faz isso, isso é revelado no Evangelho, a gente vai ver, já viu lá no 1:17, ele falando sobre isso, né? E, de fato, é isso que acontece, é Deus justificando, né? Tornando justo quem é injusto, né? Quem é pecador. E aí ele continua falando do verbo justificar várias vezes nesse texto, a gente vai poder falar no capítulo 4 ainda sobre justificar, como o Cleomiro disse, ele usa várias vezes o termo justificar, né, justificação aqui dentro, né? E vai andar com isso pelo capítulo 5 também, etc. Tá certo? Agora vejam, ele está falando de algo muito importante, está descartando completamente qualquer chance de Abraão ter sido justificado por obras, porque a cabeça do judeu podia pensar, e pode, e é assim que muitos pensam judeus, que Abraão foi justificado porque foi um cara obediente. Foi a obediência de Abraão que salvou ele. Absolutamente não foi isso. A gente tem isso de forma muito clara na Bíblia, né? Que Abraão foi justificado porque creu, né? Confiou em Deus, confiou na promessa, tá certo? Ô, E aí, mestre, vamos, oi? aí, no caso, Paulo, logo depois de usar o exemplo de Abraão, ele cita o de Davi Isso, e mostra Davi dizendo isso no Salmo 32, que é mesma logo coisa. após ele ter adulterado com Batseba. Exatamente. Depois que ele peca, ele começa a recitar esse texto, né? E aí, Paulo, é preciso dizer, Paulo chama o rei Davi, o salmista, o grande rei de Israel, né? E chama também Abraão, bota os dois em cena para mostrar exatamente isso. Davi dizendo, olha, eu pequei, né? Não merecia, mas Deus foi bondoso comigo. Foi de graça que ele me perdoou, tá certo? A gente pode lembrar a visita de Natan a Davi, quando ele confronta Davi diz, eu pequei contra o Senhor, né? E aí Natan simplesmente diz, o Senhor perdoa o teu pecado, porque ele reconheceu o pecado, né? E ele se arrependeu. Então, gente, a gente pode ter em mente que Paulo está o tempo inteiro afirmando que Deus é quem justifica o pecador. Ele vai usar isso várias vezes, né? Que é Deus quem acredita justiça por causa da fé. A fé, como a justiça de Deus, né, entra na cena, tá certo? E ele faz isso independente de obras, para ninguém se enganar, tá certo? E é importante, né, dizer que ele também se recusa a acreditar os nossos pecados contra nós mesmos, né? Em vez disso, ele simplesmente perdoa e nos cobre, como diz os versos
7 e 8, ok? Alguma questão aí nesse bloco? Vou ficar. Olha, eu não tenho pressa, a gente vai devagarzinho, só tenho aqui um desejo, é que a gente possa aproveitar o máximo possível esse texto do livro de Romanos, para a gente ter uma base doutrinária muito bem consistente, tá certo? Alguma questão, gente, aí pode interromper a qualquer momento, quem quiser, viu? Outra coisa que Paulo faz aí é ver que, para o judeu, ele chamava do pai Abraão, né? E depois ele tem também Davi, quando ele, por exemplo, vai falar sobre, mostrando ali, durante a vida de Jesus, aí ele diz Jesus, filho de Davi. Filho de Davi. Isso. Então ele tem sempre aí a figura, tanto de Abraão como de Davi, como figura paterna do povo judeu. Veja, isso é tão forte que o evangelho que a gente diz que foi escrito para os judeus é o evangelho de Mateus. E Mateus começa fazendo exatamente esse movimento. Se a gente pegar o capítulo 1 do evangelho de Mateus, o que é que a gente vai ver Mateus fazendo? Vejam que interessante. Deixa eu puxar ele aqui. Aí ele diz, o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele começa logo de cara, botando os dois, né? Então, gente, não tem segredo. O judeu tinha isso no juízo e ninguém ia afastar isso, nem afasta do juízo deles, tá certo? Então, é o que você está dizendo. Então, os dois tinham um vínculo, né? Muito forte, e Paulo foi muito esperto em usar exatamente os dois para mostrar que a justificação não foi pela simples obediência, né? Foi bondade de Deus, foi graça de Deus, né? Misericórdia de Deus, ok? Não é à toa que, no caso, alguns chamam até a Carta aos Romanos como o Evangelho segundo Paulo, né? Isso, exatamente. O quinto Evangelho. O quinto Evangelho, o Evangelho da Justificação, né? Bora lá, gente. Então, vamos avançar lendo de 9 até 12 agora. Vamos de bloquinho, né? Bora, Ninha. Para você se mexer aí, 9 a 12. Tem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. E pai da incircuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncisado. Boa. Paulo é muito esperto, viu, gente? Vejam como ele é esperto. Ele ainda pega esse texto, fecha um bloco. Não. Do mesmo jeito, Abraão, nosso pai, né? Ele ainda está brincando com os judeus. Então, vejam. Quando a gente lê 9 a 12, Paulo faz uma pergunta muito séria. Ele pergunta se Abraão foi justificado, né, pelas obras ou pela fé. E aí ele começa a falar que se esta bem-aventurança da justificação era destinada apenas para quem era circuncidado, ou seja, para os judeus ou para quem não é circuncidado. Ele vai fazer um jogo de palavras, né? Porque isso vai também trazer uma outra questão, né? Que relação tem, então, a questão da circuncisão, né? Se Abraão foi justificado antes mesmo de ser circuncidado. Porque a gente vai ver Abraão sendo considerado um justo antes dele ser circuncidado. Aí Paulo está jogando com as palavras, né? E fazendo essas perguntas. Ele foi justificado antes ou depois de ser circuncidado? Ele joga essa pergunta, né? E aí ele mesmo responde isso de forma muito clara, de forma objetiva. Ele não foi considerado justo antes
Aliás, depois de ser circuncidado, foi antes, né? E aí, gente, na verdade, a gente quando pensa nisso, a gente vai olhar para o texto bíblico, né? Vê esse registro lá em Gênesis 15, por exemplo, quando o texto diz que Abraão foi justificado, mas só no 17, né? No capítulo 17 é que Abraão vai ter aliança pela circuncisão. Então, veja o que acontece. Alguns eruditos, estudiosos, dizem que se passou pelo menos de cerca de 14 anos, ou até entre 14 e 29 anos, segundo alguns rabinos, para que isso acontecesse. Né? Então, gente, a justificação, Abraão foi justificado bem antes de ser circuncidado. E aí Paulo está trazendo esse argumento para fazer exatamente esse movimento de mostrar, né, que essa questão da circuncisão ela não vai ter nada a ver com a justificação, senão seria por obra. Né? Havia, na verdade, um propósito no fato de Abraão ter sido justificado pela fé, né? E só depois ele ser circuncidado. A gente pode imaginar isso. Deus quis mostrar que Abraão recebe duas coisas, né, maravilhosas, dois privilégios. O primeiro, ele é justificado, né? E depois ele recebe o símbolo ou o sinal da aliança pela circuncisão. Mas não foi a obra da circuncisão que salvou ou que justificou Abraão, tá certo? A gente tem aí uma ordem. Primeiro veio a justificação, depois é que veio a circuncisão. Se a gente olhar para os versos 11 e 12 do texto, a gente vê exatamente isso. Primeiro, para que Abraão pudesse ser o pai de todos os que creem, como diz o apóstolo Paulo, e assim, né, fossem justificados sem ser circuncidados. Então, Deus faz a obra antes da justificação, e eu fico pensando que é para que a gente não tivesse nenhuma dúvida sobre isso hoje, né? A circuncisão é algo tão desnecessário para a nossa justificação quanto foi para a justificação de Abraão. Do jeito que nós fomos justificados, Abraão também foi, independente de obra de circuncisão, de qualquer outra coisa que alguém tenha que fazer, tá certo? Então a gente vai encontrar aí, na verdade, uma combinação entre a fé, a justificação e a circuncisão de Abraão, né? Porque Paulo começa a falar sobre Abraão como pai dos circuncisos, né? Mas está falando além de sua circuncisão, dizendo que aqueles que andam nos passos de Jesus, né, são as pessoas que vão ter Abraão como pai da fé antes de passar pela circuncisão. Né? Ou seja, está dizendo, olha, para vocês o processo é o mesmo, vocês não vão precisar de nenhuma obra de lei, né? Nada é pedido a vocês para que vocês sejam justificados, mas tão somente que vocês sejam justificados pela fé, certo? O pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão. Ele diz esse verso 12 para deixar muito claro para a gente, né? Então, não apenas os circuncidados, mas também quem anda por fé, né? Porque ele está agora considerando lá no respeito aos judeus, dizendo que Abraão foi circuncidado sim, mas independente da circuncisão que vem a justificação de Deus, ok? Então, gente, alguma questão aí de 9 a 12? Aí mostra que ele foi declarado justo por Deus antes de Ismael ser concebido. Isso. E ele estava com 86 anos, né? E só daí que vem a conta. É daí que vem a conta do 14 até 29. Né? E aqui diz que em 99 ele foi circuncidado. Pois é. Aí seria pelo menos 14 anos, né? Pelo menos, no mínimo 14. Né? Então vejam que a circuncisão ela vem bem depois dele ser considerado um homem justo, né? Pela fé. Foi imputado justiça pela fé. Ok? Mais alguma questão?
Vamos lá, já que ninguém tem questão, vamos avançar, vamos para versos 13 até o verso 17. Vou ficar no 17. Tá certo? 13 a 17. Bora fazer isso. Bora, André. Bom trabalho. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente aos que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então, gente, Paulo está de novo mostrando que a justificação não é por obras, não é por circuncisão, né? Tampouco se dá pela lei, mas Deus havia feito uma promessa, né? Prometeu a Abraão descendência, certo? E a promessa de Deus chega até Abraão e chega até toda a descendência de Abraão, né? Então, gente, é questão de olhar para o texto bíblico e ver, não é mediante a lei, mas mediante a justiça que provém da fé, né? Isso é o que a gente vai encontrar no verso 13. Abraão, ou sua descendência, coube a promessa de ser herdeiro do mundo, né? E sim mediante justiça da fé. Então, não foi por lei, mas por justiça da fé. Ok? Paulo está aí retratando, né, ou relembrando a promessa que Deus havia feito a Abraão, em termos de que Abraão seria pai de uma grande nação e todas as nações da terra seriam, por meio da sua descendência, abençoados. Tá certo? Então, era uma promessa fera mesmo, valendo, né? Essa promessa tem, eu fico pensando, Paulo pensando nela lá ainda em Gênesis 15:5, né, de que a posteridade de Abraão seria tão grande quanto as estrelas, né, ou seria todas as nações da terra sendo abençoadas. Então, é nisso que Paulo está de olho, tá certo? Nestes versos que a gente está lendo aí, Paulo vai usar um conjunto de palavras, né, falando de lei, promessa, fé, ira, transgressão, graça. Então, vejam que ele está trazendo uma consistência aí, que a gente pode chamar de consistência doutrinária muito forte, né? Que é para que o crente ele tenha musculatura espiritual de verdade, né? E estes termos que usa, essas palavras que ele usa, todas elas, né, têm uma lógica, têm um sentido próprio, né? E aí a gente tem que ter esse cuidado de não confundir essas coisas, tá certo? Se os que vivem pela lei são herdeiros, ou seja, se a herança depende da nossa obediência, ele vai dizer, então a fé perdeu o valor. Literalmente, é o que ele está dizendo, né? Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Então ele diz assim, ó, se era pela lei, então Abraão não foi justificado pela fé. E ninguém vai ser pela fé, né? Porque se anulou a promessa, então esqueça o evangelho, esqueça tudo, não existe mais nada que faça sentido, porque se não for desse jeito, tudo perde o sentido. A fé não vai ter valor, vai ser esvaziada, né? Perde sua validade, a promessa se torna inútil, é assim que ele diz, né?
Ou seja, a gente está destruindo literalmente a promessa, considerando ela sem efeito, se a gente pensar em coisas como justificação pelas obras. É aí, gente, que tem muito crente, né, se quebrando, vivendo, pensando em lei, mas ele pensa em lei e não consegue compreender que com a lei ele está mitigando, está diminuindo, está desvalorizando a fé, né? E está anulando a promessa de Deus para a vida da gente, certo? A gente pode até pensar que a gente pode receber algo através da lei, né? Ou da promessa. Deus, afinal de contas, né? Foi quem deu a lei, foi quem trouxe as promessas, né? Mas essas coisas não têm funcionamento simultâneo, a gente vai ver isso de forma muito clara, né? Inclusive, quando Paulo escreve aos Gálatas, dizendo: se a herança depende da lei, já não depende de uma promessa de Deus. Então, vejam o que ele está fazendo, né? Se depende da lei, não é promessa. Então, vejam que há uma dicotomia, um choque aí, para a gente não se complicar na hora que a gente está fazendo está pensando, na verdade. Temos que entender que a lei e a promessa são duas coisas diferentes no nosso pensamento, né? E elas são incompatíveis quando a gente fala de justificação, né? A linguagem da lei é: você tem que fazer isso, ela requer obediência forçada. Mas a gente pode dizer, como diz John Stott, que a linguagem da promessa é: eu irei fazer, né? Porque ela exige que nós tenhamos fé, na verdade. Por fé, eu vou me esforçar para fazer aquilo acontecer como resposta de amor ao meu Deus que já me justificou. Tá certo? Então, a gente vai andar nesse sentido. Tá certo? O Deus que disse a Abraão, né? Que Deus disse para Abraão, não foi: obedeça a lei e eu vou lhe abençoar. Foi isso que ele disse? Abraão, obedeça a lei e eu vou lhe abençoar, foi isso? Ou Não. eu abençoarei você, creia na minha promessa. Qual foi a afirmativa que Deus fez para Abraão? Hein? Foi: eu abençoo você, creia na minha promessa, ou foi: eu obedeça a lei e eu lhe Nenhum dos abençoo dois. a nação? Hein? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois? E aí, como é que fica? Se não foi nenhum dos dois, então não tem justificação, né? Aí eu estou jogando essa questão, gente. Foi o que é que Deus disse para Abraão? Abraão, você obedece à lei e eu lhe abençoo, você sendo pai de uma grande nação. Ou ele disse: Abraão, eu vou lhe abençoar, você vai ser pai de uma grande nação. Creia que isso é uma promessa para você. Pronto, ele creu aí, ele creu nisso. Pronto, então veja, foi aí que a coisa andou, tá certo? É por isso que lá no verso 15, Paulo vai tratar deste raciocínio, né, vai tentar fazer esse arrazoado, mostrando que a lei e a promessa, elas se excluem mutuamente. Não dá para conviver lei e promessa ao mesmo tempo quando a gente pensa na salvação, né? Porque, Aí no caso, bispo, aí no caso deve ser fazendo essa separação que no comentário da Carta aos Romanos de Warren Wiersbe, ele separa de 1 a 8, ele diz que foi justificado pela fé e não pelas obras. E depois do 9 ao 17, ele diz: foi justificado pela graça e não pela lei. Isso. Aí você vê que esse jovem aqui da sua Bíblia aí, qual é o nome dele, meu Deus? O escritor é Charles Reed, né? Mas a Bíblia, essa Bíblia que você tem, que está aqui na minha mão, que eu já não tenho mais na capa o nome dela, porque já foi ruída, sabe? Ele está chamando aqui: a fé de Abraão era independente da lei, independia da lei, né? Nesse bloco de 9 a 12, ele chama que a fé de Abraão era independente da circuncisão. Então, não foi circuncisão, não foi lei, foi graça mesmo, né? Mas aí, gente, quando a gente vai para o verso 15, vai ver Paulo então desenvolvendo esse raciocínio, fazendo essa avaliação inteira, dizendo que são exclusivas, lei e fé. E ele mesmo diz, né? Porque a lei produz ira, né? A lei traz o julgamento de Deus, né? Porque onde não há lei, não tem transgressão. Ora, é aquela história do jogo de futebol, né? Que vai jogar,
Não tem juiz, não tem regra, o cara chuta a canela do outro e não é falta, né? Porque não tem regra, não tem lei, né? Então, Paulo está fazendo uma razão, dizendo, olha, gente, a lei produz o julgamento, a ira de Deus, né? Mas não tendo lei, não tem transgressão. Aí ele está usando as palavras lei, transgressão e ira, né, como se ele estivesse fazendo uma arrumação dentro de uma mesma linguagem, de um mesmo pensamento, dizendo a lei, né, transforma pecado em transgressão, né? Transgressão deliberada, proposital, né? E o pecado provoca a ira de Deus, o julgamento de Deus. Por outro lado, onde não há lei, também não tem desobediência da lei. Se não tem lei, como é que eu vou desobedecer a lei? E aí não há um julgamento. Então, vejam que ele está fazendo um arrazoado bastante interessante. E aí, quando ele vai para o verso 16, vejam que ele usou uma coisa bem lógica, né? Se tem lei, tem julgamento. Se não tem lei, não tem julgamento, porque não tem como ter julgamento, porque não existe lei, né? Aí, no 16, ele volta novamente a usar a lógica, e diz assim, na medida, né, em que ele está fazendo isso, ele está agora tentando mostrar na medida em que reúne graça e fé, ele vai novamente argumentar de forma lógica, né? Stott diz que no grego essa frase de Paulo é meio que dramática, sabe? Já que no original os verbos, né, nem os verbos nem substantivos são usados como promessa. O sentido literal seria algo assim, sabe? Portanto, pela fé, a fim de que, conforme a graça. Ou seja, o ponto fixo dele aí é que Deus é misericordioso, Deus é gracioso, né? E que a salvação tem origem única, exclusiva na graça de Deus. Não tem outro jeito, não tem outro lugar, mas é única e exclusivamente graça de Deus. Tá certo? Agora, para que isso aconteça, a nossa resposta, gente como ser humano, né, só pode ser fé. Né? Pela fé, porque a graça é dada, mas a gente só recebe a graça se for pela fé. Sem fé, ninguém recebe graça. Né? É uma atitude de fé mesmo. A função da fé, gente, é única também, exclusivamente, receber a graça de Deus e recebê-la com humildade, certo? Deus oferece graça, oferece o seu amor, mas e aquele que humildemente recebe pela fé, né? Aí ele é justificado. Porque se não for assim, a graça deixa de ser de graça. Aí vai ter pagamento, aí vai ter alguma coisa que a gente vai ter que fazer e a gente não tem para onde correr, certo? É preciso que a gente lembre nessas horas, né, que a lei dada por Deus, ela fazia exigências, né, e faz que nós vamos tranquilamente transgredir, né, e todos os judeus transgridem, já transgrediam, né, e por isso eles caíam na armadilha da ira de Deus, do julgamento. Né? Então, se a gente for andar por lei, é cair no julgamento. Eu fico rindo, porque às vezes eu lembro do pessoal dizendo, Deus, né? Deus é amor, mas Deus também é julgamento, né? É amor, mas também é ira, né? Então vejam que a gente está falando de graça, né? Claro que Deus é ira, no sentido do julgamento, para aquele que não crê, né? Para a gente que creu na promessa, que recebeu a graça, não pesa mais sobre nós nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, é assim que diz o apóstolo Paulo, certo? Então, gente, lei, obediência, transgressão, como disse Ira, são uma forma que Paulo está usando para pensar no bloco, né? Mas, quando ele pensa em fé e graça, ele está mudando, está do outro lado. Travou. Travou, né? Está travado para todo mundo? Não, tá bem, para mim tá bem. Teu vídeo, tira o vídeo que tu fica com o áudio bom. Aí vejam, gente, fé e graça está dentro de outro bloco, né? Diferente de a gente pensar em lei, obediência, ira, né? São coisas diferentes, tá certo? E então, esse é o argumento que Paulo vai arrancar, vai extrair pela lógica. Não tem outra forma de ele fazer. Eu creio que era assim que ele pensava, que não fosse dessa forma, tá
tá certo? E aí a razão pela qual a justiça de Deus é pela graça por meio da fé, ou pela fé de acordo com a graça, tanto faz, você escolhe, que é o que está no verso 16, na primeira parte, né? É isso que a gente está vendo. Isso não quer dizer apenas uma preservação de questão lógica ou linguística, né? Mas também para que a promessa nos seja garantia, né? Porque nós somos descendência também de Abraão pela fé, né? Não apenas aqueles que estão no regime da lei, como diz Paulo, né? Ou seja, está falando dos judeus, da descendência física, né? De Abraão, mas também a gente que caminha nos passos de Jesus pela fé que teve Abraão, a Abraão que andou em fé, né? Então, todo crente, gente, sendo judeu ou não, né, ele pertence a uma descendência espiritual de fé. Eu acho bom isso, que o Luiz vai usar isso lá quando chegar em Hebreus, para dizer, gente, todos nós pertencemos, né, a uma raça, ele fala da raça, né? A uma raça descendente de Abraão pela fé, né? Uma linhagem espiritual de fé. Todos os crentes, todo cristão, ele pertence à semente de Abraão, ou seja, todos nós somos herdeiros da promessa, ok? O que Paulo está falando aí de paternidade de Abraão é um tema que ele vai muito além daquilo que está nesse capítulo. Na verdade, ele está fazendo aqui uma referência a Abraão como nosso pai segundo. Quando ele fala lá, Abraão, nosso pai, ele está falando para judeus, nosso pai segundo a carne, né? Ou seja, um ancestral lá de Israel. Depois disso, ele vai fazer, então, afirmações, dizendo que ele é o pai de todos aqueles que creem. Então, ele separou, Abraão é o pai dos judeus, na questão física, mas ele é o pai de todos que creem, sendo circuncidados ou incircuncidados, sendo judeu ou gentio, sendo agente ou judeu. Ele é o pai de todos nós, né? Isso aos olhos do próprio Deus. Dessa forma, então, se cumpre a Escritura, né? Quando ele está escrevendo aí, dizendo no verso 17, eu o constituí de pai de muitas nações, né? Então, gente, somente a fé, né, poderia assegurar a justificação para a gente da forma como Paulo está explicando, e não tem outra forma para que a gente chegue até ela, ok? Alguma questão, gente? Aí, no caso, a gente vê o judeu como a descendência carnal de Abraão. Carnal, isso. E o povo gentil entra aí também, tendo Abraão como pai pela fé. Isso, é descendência Sendo espiritual, Abraão né? o pai da fé, né? Nós entramos como descendência espiritual. E como é que a gente pode, gente, aplicar isso à vida da gente? Que aplicação prática a gente pode trazer para a vida da gente? Hein? Eita! Cri, cri, Não cri. entendi a pergunta. É, Não ouvi a pergunta. Vou repetir, Gélia. Em termos práticos, né, que aplicação a gente pode trazer disso que a gente está aprendendo para a vida da gente? Que nós somos descendência espiritual em Abraão, que a justificação da gente é graça de Deus, recebida por meio da fé. Em termos práticos, né? Não é obra, não é lei. Em termos práticos, como é que a gente pode aplicar essas coisas na vida da gente? Vivendo a fé de verdade, né, bispo? Eu tô me lembrando daquele exemplo do dízimo, né? Que muitas vezes a gente, quando a coisa aperta, a gente fica com receio de entregar o dízimo, achando que vai faltar, né? E aí acaba faltando isso. Oi? Quando ela não entrega, é falta. Eu só lembro de Sérgio. Sérgio, depois posso contar todo mundo que ele contou isso, que ficasse tranquilo. Disse que um dia eu soneguei meu dízimo, no outro dia o carro quebrou. Eu paguei quase 3 vezes aquilo que eu tinha sonegado. Parecia-me que era um castigo de Deus. Eu disse, rapaz, eu não acredito que Deus ia me castigar só por conta disso, não, porque aí é complicado, sabe? Mas, de qualquer forma, é aquela história que a gente fica
fica pensando. Quando o cara sonega o dízimo aí, ele tem dificuldades, porque tem uma questão pedagógica, gente. A gente administra as coisas, né? O dízimo é algo pedagógico. A gente começa a administrar, tirando de cara aquilo que não é da gente. É o que não é meu, sabe? Aí eu vou administrar o que tem na minha mão. E aí a gente tem que ter o cuidado de ser um bom administrador. Ao mesmo tempo, parece, sabe? Eu fico às vezes pensando isso. Quando o cara não é infiel, quando ele é fiel a Deus, aí parece que a geladeira não quebra, o carro não quebra, né? As coisas dentro de casa não se quebram. Deus vai segurando enquanto a gente está na dificuldade. Até o dia que a gente está tranquilo, aí dá uma quebradinha, remenda, vamos embora e a gente assim vai, sabe? Então, gente, essa é uma aplicação prática, sabe? É a gente entender que a gente vai viver pela fé. O justo viverá pela fé. Essa é uma. O que mais, gente? Aí é interessante que quando Abacuque usa aí o justo viverá pela fé, na palavra hebraica, tanto viverá como será salvo, né? Então, pode traduzir será salvo pela fé ou viverá pela fé. Uhum. Paulo foi buscar longe, né? Foi lá para Abacuque. Que aplicação outra a gente pode trazer hoje? Uma certeza eu tenho, sabe? Que vocês vão, com muita tranquilidade, depois que a gente tiver trabalhado Romanos, e hoje vocês já têm quase suficiente, né? Para entrar aí no processo apologético, digamos assim, de fazer a defesa da fé, né? Eu sei que a Bíblia não precisa que ninguém defenda ela, mas vocês hoje já têm argumento para dizer, não, gente, é pela graça de Deus mesmo, não é obra de... E vão recorrer ao Abraão, que é o cara que é citado aqui por Deus como o cara que é o justo, né? Ele, quando foi justificado, ele não era circuncidado, isso foi obra, né? Então, vocês têm toda uma argumentação, uma base lógica e de fé ao mesmo tempo para saber explicar a razão da tua fé, que é isso que a Bíblia nos diz, que nós devemos explicar, saber explicar a razão da nossa fé, né? Então a gente começa a ter subsídio, argumentos, né? Ter base para que a gente possa dizer as coisas com tranquilidade, né? Com firmeza, quando alguém vier com alguma loucura aí para cima da gente, né? Ah, você vai ter que subir 7 degraus para isso acontecer. Você vai ter que fazer isso, porque se você não fizer, Deus não vai lhe abençoar. Aí você, opa, peraí, né? Não vai, se você não fizer isso, você não vai ser salvo, né? Opa, peraí, pode parar. Não é assim que a coisa funciona, né? Okay? Eu estava, já que está aí em cima da hora, né? Já estamos aí às 8 horas e você vai para a aula. Para o seminário, vou para o seminário. Para o seminário. Aí, nesse último bloco, que pega do 18 ao 25... Esse é o próximo aula. Aí está bem encaixado nesse período em que estamos vivendo, né? Porque ele pega aí no 24. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente lhe será imputado a saber a que nós cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor. Aí ele vai mostrar que somos também justificados pelo poder da ressurreição. E não pelo esforço humano. Uhum. Próximo encontro, a gente começa do 17, na segunda parte dele, né? Perante aquele do qual creu, o Deus que vivifica dos mortos e chama a existência as coisas que não existem, e a gente vai daí afora com o 18, tá certo? Vamos orar, que eu preciso ir para o seminário, que tem uma turma lá me esperando também. A não ser que vocês queiram ficar aqui no grupo discutindo, aí podem ficar, eu vou para outra sala, tá certo? Mas o importante, gente, é que a gente tenha na cabeça da gente essa tese muito clara, né? Que a fé veio primeiro, a obra, né, veio depois. Né? Circuncisão e lei, depois da fé de Abraão, tá certo? Eu vou bater uma bolinha ainda lá na frente, mas a gente já fica com isso apontado, ok? E o que eu estou passando está machucando. Então vamos orar por isso também, irmão, pelo que você está passando aí. Amém, queridos? Vamos orar então, viu?
Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Nós queremos te louvar agradecidos pelo dom da vida. Queremos te agradecer, Pai, pela tua misericórdia, pelo teu amor, porque a cada vez que nós lemos a tua palavra, que tu reforças no nosso coração, que a tua graça nos chega a nós, ainda que nós não mereçamos, e vem de forma gratuita para a nossa justificação, nossa salvação. Queremos, Pai, reafirmar a nossa convicção, a nossa fé no teu Filho Jesus, crendo na tua promessa, de tal maneira, Pai, que queremos sempre caminhar contigo e aprender mais de ti. Estende tua mão sobre o teu povo, de forma especial sobre aqueles que aqui estão, Senhor, trazendo a tua bênção, renovação de vida, renovando também o teu amor na vida de cada um de nós. Obrigado por cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe e os guarde, para que a gente possa se encontrar na próxima quarta novamente. Viu? No mesmo lugar. Podem guardar o link, sempre vai ser no mesmo link, viu? Deus abençoe. Amém. Amém. Amém, amém. Amém. Obrigada. Amém. Obrigada.